Hi, welcome to another class. Seja bem-vindo a uma nova aula. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, não esquece de se inscrever, de convidar um amigo cristão a participar dessas aulas conosco. E é isso, gente. Tem sempre um link aqui embaixo também, que é um link da Amazon. Então, se você for comprar alguma coisa da Amazon, compra por esse link que não te custa mais, mas ajuda também, né, a manter o meu trabalho. E, enfim, deixe seu curtir. As nossas aulas estão acontecendo ao vivo, todos os sábados, das 7h30 por volta das 8h30 da manhã. A gente está fazendo sempre essa parte teórica, onde eu relembro alguns conteúdos que já foram dados no módulo 1, né? Porque eu já dei praticamente todo o conteúdo de inglês, a parte escrita mesmo, né? Eu ensinar em tudo no módulo 1. Então eu vou relembrando algumas coisas importantes, vou ensinando algumas coisas novas. A gente está tendo aula também de cultura, então sempre a gente escolhe um país e fala um pouco sobre algumas curiosidades daquele país. E por fim a gente faz a conversação, que é a parte que não fica gravada aqui. Então, para proteger, né, os alunos, para que eles tenham privacidade, eu não deixo salvo aqui. Sendo assim, participe com a gente na sala de conversação. Eu sei, gente, que é aos sábados, pela manhã, é um horário muito cedo, eu entendo. Espero, né, poder em algum momento mudar de horário, mas no momento tá bem difícil. É o único horário que eu tenho para dar essas aulas. E é isso. Então, me coloca aqui embaixo também de qual cidade do Brasil você tá falando, ou se você tá falando de outro país, e a gente vai conversando. So, girls, let's start our class today. Today we will talk about must, should, have to, and Ireland, okay? Okay. So, let's start. We will talk about modal verbs, okay? Must, should, and have to. They are modal verbs in English that have similar meanings but different uses and can cause some confusion in students. Em português, eles têm significados muito parecidos e isso pode causar alguma confusão, né, nos estudantes da língua. Mas eles são muito importantes, they are very important to us. So let's start with must. Então, vamos começar com o must. O must, ele é como se fosse o tem que, ou precisa, ou deve, né, em português. Então, ele tem um peso maior. Então, quando a gente usa o must, é quando a gente está recomendando algo mais firme. Então, a gente pode usar ele também como uma ordem. Então, o must a gente vai usar quando você quer dizer assim, você tem que fazer isso, você deve fazer isso. A gente não usa o must muito como conselho. Vocês vão ver que a gente tem um outro que a gente usa mais como conselho. Ele é realmente mais uma coisa firme, algo mais firme, ok? Então a gente usa ele quando a gente quer dizer algo que você tem que fazer ou que você não pode fazer de jeito nenhum. Vamos ver alguns exemplos. You must work hard to achieve your dreams. Could you repeat, please, girls? You must You work must hard work hard to to achieve your dream. achieve your Então você dreams. tem que trabalhar duro para alcançar os seus sonhos. Ou aqui, ó, eu coloquei o should, mas eu vou trocar pro must, tá? Era pra ter trocado pro must. O should, vocês vão ver em breve, a gente usa para conselhos. Mais para conselhos, também tem o mesmo significado de deve. Mas para nós cristãos, ler a Bíblia é uma ordem, né? Então, para muitos usam o should, mas para nós é um must. So, you must read the Bible every day. Could you repeat, please, guys? You must read the You must Bible read the Bible every day. every day. Então, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Então, aproveitando que ali estava o should, para falar sobre essa diferença. Então, quando você está falando, you should read the Bible every day, você está dizendo para a pessoa um conselho. Você deveria ler a Bíblia todo dia. Tipo, seria bom para você. É como se você estivesse conversando com um amigo que ainda não é cristão, que está ali por seus problemas, e você diz para ele, you should read the Bible every day. Você deveria ler a Bíblia todo dia. Mas nesse sentido de você auxiliar alguém. Agora, quando você já é cristão, seria you must read the Bible every day. Então, você tem que ler a Bíblia todo dia. Não é uma coisa que você pode discutir, né? Tem que ser algo que tem que ser feito. Então, por isso a gente usa o must. Do you have any question, girls? No. No, okay. No.
Now let's talk about should. O should, ele é deveria, né? E a gente usa para possibilidade. Então a gente usa para conselho ou para esse sentido mesmo de que poderia acontecer. Então algo como uma possibilidade. Então ele também tem a mesma tradução do must, porém ele é usado de forma diferente. Então, ó, I think I should go home. Could you repeat please, guys? I think I should go home now. Think I should go home now. Então, eu acho que deveria ir para casa agora. Então, vocês estão entendendo? Eu deveria, eu acho, eu acreditaria. Então, assim, esse should aqui é uma possibilidade. In my opinion, you should forget the fight and forgive him. Could you repeat, please, guys? In my opinion, you should You forget should the fight forget the and fight forgive him. and forgive him. Então, ó, na minha opinião, você deveria esquecer, né, essa briga e perdoá-lo. Então, olha só, essa construção aqui, in my opinion, vocês vão ver muito quando tiver o should, né? Porque como você tá dando um conselho na maioria das vezes, você vê in my opinion. Agora, o should, a gente também pode falar shouldn't, ok? Que é o should mais o not, quando você fala que você não deveria. Então, por exemplo, aqui em cima, I think I shouldn't go home now. Então, acho que eu não deveria ir para casa agora. Assim como should, a gente também usa o not com o must, tá? Então, em todos eles a gente usa. E a gente tem o have to. O have, ele já é um verbo muito famoso. Então, assim, se tem aqueles verbos que vocês têm que saber, é o go, o have, o be, né, do verbo to be, tem alguns outros aí. Mais pra frente eu vou ver se eu trago uma aula pra vocês dos verbos mais importantes. Se for de interesse de vocês, eu preparo essa aula pra gente ver aqueles verbos e palavrinhas que a gente precisa muito no nosso dia. E o have é um desses verbos, então é o ter, né? Apesar de algumas situações a gente usar o ter em português e não usar o ter em inglês, igual quando a gente fala de idade, a gente usa muito have. E o have to, né, o have junto com esse to aqui, ele é um modal verb. Então, a gente usa também ele com esse sentido de tem que, né, quando você diz que alguém tem que fazer algo. Ele se assemelha ao must, mas o must ele tem um peso maior de ordem, entendeu? Enquanto o have to, você tá falando, você tem que fazer algo, mas você não tá nessa posição que você tá mandando alguém. Então, assim, vocês duas têm filhos, né? Sim. Yes. Então, o must é o que você usa para os filhos de vocês. Quando vocês falam, olha, filho, você tem que arrumar o quarto. Então, e o have to é aquele que você tá no trabalho e você fala pra pessoa, olha, você tem que entregar certo relatório. Então, a pessoa tem que fazer aquilo, mas você não tem um peso de autoridade sobre ela, ok? Ok. Então, vamos ver os exemplos. Olha, vamos lá. I have to go home at 10 p.m. Your turn, girls. I have to go home at go 10 home p.m. at 10 p.m. Ok? Então eu tenho que ir para casa às 22 horas. Olha só, algumas coisas importantes aqui para ir mostrando para vocês. Esse at aqui a gente usa, né? A gente usa em várias situações, mas quando a gente fala de hora, a gente usa também, que é esse nosso famoso às 10. E o PM, você já sabe, né? Igual no português também, que é à noite, ok? E o AM é quando é de manhã. Então, ó, I have to go home. Eu tenho que ir para casa. Ó, you have to follow what God says. You have to follow what God says. Michelle. You have to follow what God says. Good. Says. Good. Então, você tem que seguir o que Deus fala. Aqui nesse have to, você tem que seguir o que Deus fala, a gente podia usar o must também para nós, né? Mas enfim, foi só um exemplo. Girls, now I'll give you some minutes, ok? Vou dar para vocês 5 minutes. I give you 5 minutes to write 3 phrases with these modal verbs, ok? Então eu vou dar 5 minutos para vocês escreverem 3 frases usando esses
verbos modais. Então, 5 minutos. Sense puppy. Nossa, misericórdia. Ai, desculpa, é que meu cachorro tá em cima de mim. Ai, eu amo cachorro, saudade de ter um. Depois que eu tinha cachorro desde nova, aí eu mudei pra apartamento. Aí eu fico com dó de ter, sabe, no apartamento, que é pequeno. Girls, if you finish Dá dó mesmo. before end time, então se vocês terminarem antes de terminar o tempo, just talk to me, ok? Apenas falem comigo. Porque de repente, antes dos 5 minutos, vocês terminem. Eu vou Ok. pôr um cronômetro na tela de 5 minutos pra vocês ficarem ligadas no tempo. Just a second. Teacher, please, work, trabalho, né? Yes. You need to work now? Se eu for colocar, por exemplo, I have to go work, pode ser? Pode, pode. Tá. Se você não quiser colocar o go, você pode. Pera, deixa eu só permitir o Adriano aqui. Se você não quiser colocar o go, você pode pôr só o work, tá? A diferença. Hi, Adriano, how are you doing? I'm fine, thanks. Oh, good. Meninas, o que eu vou fazer nesse. Ah, ele saiu. Então vamos lá. Ô, Michelle, se você quisesse colocar só o work, por exemplo, I have to work, eu tenho que trabalhar, tá? Agora, I have to go to work seria eu tenho que ir para o trabalho, ok? Ok. Let's start with Charlene, ok? Charlene, what did you write? Oh, your microphone is. I'm sorry. I don't know if it's right, but I wrote 3 sentences. You must work to support for your family. Good. Instead, support, can I use provide? Yes. Okay. And you should go to church. Good. Jesus can give you peace that you need. Oh, good. And I have to clean my house today. Yes, me too. Indeed, I have to. Just a second. Okay. Hi, Dayson. Or Dayson, não sei como diz. Hi, good morning. Good morning, how are you doing? Hi, Dayson. I'm well, and you? Eu não ouvi direito, peraí. Ok. Dayson, você é da onde? Where are you from? São Paulo. Oh, good. A gente tá fazendo um exercício aqui. As meninas estão fazendo algumas frases com have to, o must e o should, que a gente tá estudando sobre eles hoje. Depois dessa aula vai estar gravada também no YouTube. Eu sei que eu tô atrasada no YouTube com vocês, mas eu tive um problema na edição. Mas hoje, se Deus quiser, todas estarão lá, inclusive essa. Mas fica na aula, não sai não, que a gente tá acabando aqui. A gente vai ver um pouquinho de cultura e a gente vai fazer conversação, ok? Na verdade, eu só entrei hoje para me ver como é que é o formato, porque eu tô acabando de chegar aqui na universidade. Ah, Então sim. daqui a pouco eu vou desconectar. Perfeito, então. Depois vai estar gravado, tá? Como que é o formato? A gente sempre começa com uma parte gramatical mesmo, né? Eu vou ensinando alguma coisa ou nova ou vou relembrando algo do módulo 1. Não sei se você já assistiu as aulas do módulo 1. Aí depois a gente fala um pouquinho de cultura, então eu sempre trago um país e a gente fala sobre coisas desse país. E por último, aí essa parte eu não gravo, então não vai pro YouTube e a gente faz conversação. Então a gente fala sobre algum assunto da Bíblia, a gente vê alguma pregação, igual hoje. Hoje a gente vai ver um trecho de uma pregação, a gente vai comentar sobre ela, o que as meninas entenderam. Aí essa parte é mesmo pra fazer a parte de pôr em prática, né, a conversação em si. Espero que nas próximas, então, você consiga estar Legal. conosco. Espero que sim. Okay. Now, it's your turn, Michelle. Ai, Jesus.
I have to go work at 9 p.m. Ok? Vamos lá. Nessa frase, a gente tem que colocar assim, ó. I have, ok? To go. Aí a gente tem que ter o to de novo, porque quando a gente usa o go assim pra gente. Aí eu tenho que ir para o trabalho. A gente tem o to antes. Então põe o to de novo antes do work. E aí a gente. Lembra aquela palavrinha que eu ensinei pra vocês aqui, ó? Essa aqui, ó, wet? Antes do horário que você Wet. colocar, você tem que colocar esse at, que é pra dizer que você tem que ir trabalhar nesse horário específico, ok? Okay. Então vamos lá, de novo. I have to go work. Uhum. I have to go Peraí. I have to go to work At. at 9 p.m. Good. You have to follow Jesus. Good. In my opinion, you should persist in believing. Ok. Believing. Isso. Essa palavrinha é should. Vamos lá, de novo. Should. Should. Good. In my opinion, you should You should. persist in believing. Teacher, Ok. teacher. Pode falar. You can talk. Deilson. Instead of, in my opinion, I can say, in my point of view. Could. You could. Você poderia dizer sim, tá? In my Okay, point of thank you. view. Ah, meninas, essa locução, né? É de que eu poderia, na minha maneira de ver. A gente não usa muito em português, mas usa muito em inglês, tá? Tipo, meu ponto de vista. Minha maneira de ver, meu ponto de vista. A gente não fala muito, né? Deveria, porque é bem bonito, né? Mas a gente não. Ok? More sophisticated. Yes. So, do you have any question about modal verbs? No, I don't. Okay. So, let's continue. Okay. Today, we will watch this video. Okay, let's just a second, guys. Peraí. Deixa eu só colocar aqui no YouTube. Ok. Antes da gente começar, eu queria dar uma dica para vocês com relação a estudar com vídeo, tá? Eu desenvolvi alguns métodos baseados em como as crianças aprendem. E se você vê bem, as crianças, elas não... Você vai mostrando muito para elas, né? No começo elas não falam ainda, elas só escutam. E elas vão assimilando aquilo que você tá mostrando com a palavra que ela tá ouvindo de vocês. E aí depois ela começa a repetir, ainda de forma muito inicial, né? Então ainda não tá naquela pronúncia perfeita. E aí, por fim, ela vai melhorando a pronúncia, ela vai formando frases e só depois, quando ela vai para a escola, ela aprende a escrever, né? E assim também a gente é com o inglês. Então, qual é a dica para vocês, meninas? Assistam muitas pregações. A gente já falou de The Chosen, né? Que é uma das minhas séries aí favoritas. Então assistam séries, assistam filmes em inglês, que isso vai ajudar vocês, assim como a criança, a associar o que aquela pessoa tá falando com aquilo que você tá vendo, tá? Hoje eu vou passar para vocês uma pregação que ela tem a legenda em português. Então, o que eu vou pedir para vocês? Ficarem muito atentas no que vocês estão ouvindo. Porque também é uma forma de assimilar. Às vezes as pessoas falam pra mim, Carol, mas eu vejo coisa em inglês desde que eu era criança. Por que eu não aprendi? Porque sem a assimilação, sem você entender o que aquilo ali quer dizer em português, você também não vai aprender só ouvindo inglês. Você pode até assimilar algumas coisas, mas você não vai aprender de forma profunda.
Então, você precisa entender. Traduzir ao pé da letra é importante? Não, é importante você entender o significado, tá? Mas façam isso. Então, assistam sempre. Primeiro, tentem assistir, por exemplo, um episódio. Escolham um episódio de The Chosen. Ah, vou assistir ele hoje só em inglês, sem legenda. Assistam sem legenda. Depois, assistam ele novamente, com a legenda em inglês, ou então com a legenda em português, se vocês quiserem, e a última em inglês. Vocês podem intercalar aí do que vocês acharem melhor, tá? Se vocês já estiverem no nível mais avançado, assista ele em inglês sem legenda e depois com legenda em inglês, que aí vocês já vão conseguir pegar a totalidade, porque às vezes eles vão falando e você vai perdendo isso. Nesse caso, o The Chosen, ele não é o ideal para vocês fazerem isso, porque eles têm muito o sotaque, né? Porque eles fazem ali o sotaque. Mas uma pregação, de repente, internacional, vocês já conseguem pegar mais. Isso depende também, tá, gente? Como eu falo sotaque, ai, Carol, Deus me chamou pra ir pra Inglaterra. Então, procurem pregadores britânicos que vão ter aquele sotaque britânico. Ai, meu chamado é Estados Unidos, ou meu chamado é um outro país específico, a Austrália. A Austrália é um sotaque que eu acho muito difícil de entender ainda, às vezes ainda sofro ali pra entender o australiano. Então, escolham, sejam assertivos na escolha de vocês e façam uso dessas ferramentas de ver algo em inglês, depois com legenda em inglês, ou então com legenda em português, depois com a legenda em inglês, ok? Hoje a gente vai ouvir com legenda em português, porque eu entendo que aqui alguns estão no nível mais avançado e outros estão no nível mais básico. Então, com a legenda em português, a gente consegue alcançar esses dois grupos, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem parar a aula, que eu explico pra vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Ela é muito grande, tá? Depois eu vou passar pra vocês o link pra quem quiser continuar assistindo. Então a gente não vai assistir 49 minutos, a gente vai assistir só os 5 minutos iniciais. Depois a gente vai conversando em inglês sobre o que a gente viu, ok? Foquem bem no que vocês estão ouvindo. E aí, né, claro, vão ler a legenda ali pra entender. Pra você que tá aí no YouTube, a gente tá falando um pouquinho sobre a Irlanda. A gente fez a parte de conversação no meio da aula, por isso que agora eu tô voltando aqui pro YouTube, ok? Então vamos lá, gente. Então lá, se Deus chamar vocês para ir pra Irlanda, vocês podem ir fazer um curso e o país concede pra você permissão de trabalho. Então, é muito bom também, porque você não fica ilegal, né? Muita gente vai para os países e acaba indo como estudante e ficando para trabalhar de forma ilegal. A gente sabe que nós, como cristãos, a gente não pode, né, tá ilegal, fazendo coisas erradas. Então, a Irlanda é um país também que ela te permite trabalhar enquanto você estuda. Eles são muito caridosos, então a Irlanda é considerado o país mais altruísta da Europa. Pelo menos 70% da população irlandesa contribui para a caridade, 37% contribui com tempo para trabalhos voluntários e 64% contribuem com ajuda a estranhos. Então eu fiquei bem chocada assim de ver que os irlandeses são tão caridosos. Eu não imaginava isso. Então isso é excelente, né? A gente sabe que não são as obras que salvam ninguém, que sim a graça de Deus. Mas se você vê um país que é caridoso, é mais fácil de você pregar, né? Provavelmente ele vai te receber bem, não vai ser uma coisa que você vai chegar no país e ele vai te escorraçar de lá. Então isso é bom pra nós também. Agora, coisa ruim lá é que quase não tem sol, tá? Então é um dos países, ele não é um país muito ensolarado. A maior temperatura registrada lá foi 33 graus, que comparado aqui é temperatura do verão nossa, né? Então é frio. Tudo tem coisa boa e coisa ruim. O café da manhã deles é muito parecido com o que a gente viu lá do café da manhã em inglês. Então vai ter ovos fritos e mexidos, torrada, tomate, bacon, feijão, que eles preparam de um jeito diferente lá com molho de tomate, linguiça e em alguns lugares também vocês vão ver tortinhas de batata e cogumelos, tá? Então lá eles não costumam almoçar assim, uma refeição muito pesada. Eles acabam tomando um café bem reforçado e aí por isso, né, não comem tanto no almoço. Vamos para a próxima. 2 línguas oficiais, então tem o inglês, né, que é por isso que a gente estuda, né, os países que falam inglês na nossa aula, mas o sotaque é bem forte, mais forte do que o inglês britânico. E tem o gaélico, né, que é o irlandês, que também é considerado uma língua oficial do país, porém não são todos os irlandeses que falam gaélico, mas todos falam inglês. Então, com o inglês você consegue
falar nesse país, né? A segurança lá é muito boa, então nem a polícia usa arma, nem pessoas, nem nada, porque a criminalidade é muito baixa. Dublin, por exemplo, é considerada uma cidade pacífica e ela é um grande centro urbano, né? Mas, assim, ainda assim é muito seguro. Batata é um dos alimentos preferidos pelos irlandeses, já ia me dar super bem, porque eu amo batata. É um país católico. A capital é Dublin. E tem a Ilha Esmeralda, né? A Irlanda é frequentemente chamada de Ilha Esmeralda devido às suas paisagens lindas. Muito verde, colinas. É bem bonito lá. Aí o que às vezes as pessoas perguntam? Mas qual que é a diferença entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda? Então, elas são duas nações, estão na mesma ilha, Esmeralda, tá? Só que são duas entidades políticas distintas. Então, isso é uma curiosidade sobre a Irlanda. A Irlanda do Norte tem como capital Belfast e é uma parte constituinte do Reino Unido. E é governada pelo governo britânico, junto com a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, né? E a República da Irlanda é um estado soberano, independente e membro da União Europeia. Então, lá dentro você vai ter tanto a Irlanda, que é comandada pelo Reino Unido, quanto a Irlanda, que é independente. A Irlanda do Norte, ela possui um governo descentralizado, então é uma assembleia e tem como assembleia o executivo da Irlanda do Norte, que lidam com questões regionais, como saúde, educação e transporte, e segue um sistema legal do Reino Unido, né, baseado nas leis, né, do Reino Unido em si. As relações internacionais da Irlanda do Norte são gerenciadas pelo governo britânico, e a República da Irlanda tem como capital Dublin e possui um sistema parlamentar unitário com um presidente como chefe do Estado e um primeiro-ministro como chefe do governo. Então tem uma política externa independente e se representa, né, no cenário mundial. A República da Irlanda possui seu próprio sistema legal, também baseado na lei ali, né, da Inglaterra, e sim. Mas é influenciado por seus próprios estatutos e constituição. E a Irlanda do Norte usa a bandeira do Reino Unido, né? E possui símbolos regionais adicionados como a mão vermelha. E a República da Irlanda já tem sua bandeira própria, que ela é essa tricolor que a gente viu ali, né? Que consiste em listras verticais de verde, branco e laranja. Então, muitas vezes as pessoas falam da Irlanda, mas não falam que são duas Irlandas dentro de uma só ali, né? Então, a gente vê muito a questão dessa bandeira que a gente falou e tudo, a República da Irlanda. Mas tem também a parte da Irlanda que faz parte do Reino Unido, que é comandada pela Inglaterra, né? Na Irlanda do Norte, a moeda é a libra esterlina britânica, né? Que é a moeda da Inglaterra. Enquanto na República da Irlanda, eles usam o euro, que é uma moeda comum entre os membros da União Europeia. Não existe, gente, fronteira física entre as duas Irlandas. Então, você tá lá andando, daqui a pouco você tá na Irlanda do Norte ou você tá na República da Irlanda. O que vocês acharam dessa... a Michelle teve que ir trabalhar. O que você achou, Charlene, das curiosidades? Eu acho bem interessante. Eu não imaginava. Conheço. E nem eu também não sabia. Eu acho interessante conhecer assim a cultura de outros países, porque se tiver necessidade de ir, eu acho muito bom que conheça, né, um pouco de outros países, porque o Brasil ele é completamente diferente de muitos países por aí. A gente está muito acostumado com o Brasil, né? É verdade. Eu, por exemplo, conheço uma mulher americana e ela não tem esse hábito, né, de abraçar, de tocar. E nos Estados Unidos realmente é assim, eles são mais, né, assim, são pessoas mais, não são tão calorosas como no Brasil, vamos dizer assim, né? A gente abraça todo mundo, a gente tá falando, a gente toca, a gente tem esse hábito. E outros países não é assim, então a gente tem que tomar esse cuidado, né, com a cultura, para que a gente não venha ofender as pessoas, né, no país delas, E também com o porque a nosso gente tem costume, né? abertura para pregar, né? Porque como que você vai falar de Deus Sim, para eles e aí você já chega já com o seu jeito, que às vezes é muito diferente. A gente até viu em outras aulas, né, que verdade. tem alguns países que eles não gostam de contato visual e a gente já chega olhando no olho, sorrindo e tal. Então a gente é bom É a gente verdade. saber, né?
E eu amo também. E eu não imaginava. Eu sempre achava a Irlanda, eu achava que era uma coisa só. Eu não tinha noção de que eram duas Irlandas, que tinha a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A gente sempre ouve muito só sobre a República da Irlanda, que nem chamam de República da Irlanda, chamam só de Sim, Irlanda. exato. Eu também só conhecia essa. Muito, muito bom. Charlene, eu sempre falo da repetição espaçada, né? Então, sempre tudo que você estiver estudando aí, veja no dia seguinte, dá uma olhadinha, depois de 7 dias, 15, 30, que é uma forma mais efetiva de aprender qualquer coisa. Então, quando você estiver vendo as aulas lá do módulo 1, né? Essas aulas do módulo 2, elas são de forma mais geral, a gente vai lembrando algumas coisas, vai pondo a conversação em dia, porque lá eu ensinei praticamente tudo de inglês, falta muito pouca coisa para trazer de novo. E, Sim. do you have any questions? No. No. So, thank you for today. God bless you. See you on the next class, okay? Thank you, teacher. See you. Could you pray for us? God bless you. Thank you. Oh, I Amen. can. Yeah. I can. Heavenly Father, I thank you for this class, for teacher Carol, and I thank you because you have taken care of us, and you need you, God. You need you all the time. Please, um, be with us and help us in all the things that you need. Bless our teacher, Carol, and all her needs. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. See you. Bye bye. See you. Bye.